terços do petróleo do mundo são para as hidrelétricas e para as fábricas de todo tipo de plástico e tecidos plásticos. E aí? Hoje a nossa situação nesse aspecto ela é realmente porque sim, se nesse momento houvesse assim um entendimento global, vamos parar de usar petróleo. Quebrariam dezenas de países. Pois é, tu vê então como nós entramos em zonas complexas de solução, né? Quebrariam os países. O que é quebrar um país? É tu perder um emprego e não conseguir consumir ou te sustentar. Mas é por causa da ideia do baseado em consumo, porque se nós tivéssemos digamos, porque se acontecesse uma hecatombe mundial, o que aconteceria? Também nós perderíamos o emprego, as fábricas fechariam, tudo. Nós teríamos que encontrar uma solução, que ia levar Isso meio ano, seis aquela, anos. aquela ideia da civilização tipo pós-guerra atômica, por exemplo, Isso. né? Eu acho que a gente voltaria a uma idade média ou uma idade mais antiga. É que hoje em dia parece assim que está difícil eu perder a estrutura da civilização como se perderam as antigas civilizações, né? Os recursos de manutenção de memória, né, no passado ficava muito difícil. Hoje em dia nós temos, por exemplo, lá enterrado na Dinamarca, né? Um lugar onde tem 5.500 espécies de semente enterradas no profundo solo gelado, né? No permafrost, que eles chamam, né? A terra congelada, que dificilmente eu perderia a capacidade, vamos dizer, de gerar plantas no mundo, se houvesse uma guerra. Eu teria bunkers hoje onde eu teria assim toda essa memória da nossa civilização. Então nós começaríamos tudo de novo do mesmo jeito? Não seríamos aqueles seres do passado, tribos que se deslocavam pelo mundo como coletores e pastores? Não, porque os homens que têm dinheiro, eles estão organizando justamente uma pós-situação de catástrofe, onde eles vão continuar dominando. Exato, Tanto é quer que o dizer, senhor falou aí desse local, né, onde eles já guardaram material genético de milhares e milhares de espécies diferentes de verduras, frutas, legumes, está tudo guardado lá. tem parece que 6.000 ou 7.000 sementes de espécies de plantas e tudo, né? Sim, mas ele teve uma fissura no ano passado. Estava com É, problemas. eu acho que o degelo lá está chegando também, né? Pois é. Mas, assim, ó, esse pós interessa inclusive para quem constrói hoje. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa com muita grana, eu poderia ser abordada por um construtor de bunker que ele iria me convencer de todo jeito para que eu construísse um bunker e pagasse para ele. E essas pessoas existem e estão sendo convencidas porque tem uma indústria atrás disso. Assim como a própria violência. A violência nas cidades, ela não se dá de forma orgânica. Ela se dá porque isso atende o interesse da indústria da segurança, que vende armas, que vende eletrônicos, que vende segurança patrimonial, que existe um interesse econômico. Isso, e tu vê, então, à medida que fala, a gente vai vendo a complexidade de toda essa interação que aumenta a cada momento que se fala de uma coisa, aparecem N possibilidades outras. Quase que nós estamos chegando à conclusão assim, que os mais ricos do mundo, daqui a pouco todos teriam seu bunker, e até seria bom uma guerra atômica, porque diminuiria a população pobre do mundo, e aí então começaria tudo de novo de uma forma bem mais agradável. Na cabeça deles, né? Exato, mas aí de novo nós estamos com o poder na mão, né? De poucos. De poucos. Que essa é a... E como é difícil, né, Beatriz, a gente
tirar o poder de poucos que é tão grande, né? É. Bom, mas por enquanto não vai ter nada disso, né? Mas Não, ontem, aqui um amigo tá, eu sou negro, meu pai é negro, minha mãe é negra, os meus bisavós, sou negro, de família negra. E estou indignado com esse novo presidente da Fundação Palmares, que disse que a escravidão beneficiou os negros. Bem, eu estou hoje pronto para matar alguém, de tanta raiva que eu estou sentindo. Peço que vocês falem um pouco sobre esse assunto, porque, como disse a minha mulher, tu tem que te acalmar. Eu estou doente com esse cara. Esse cara tinha que apanhar num tronco até morrer. Fico é por que aqui. ele está vivendo realmente o que ainda existe de preconceito em relação ao negro, né? Isso não tem dúvida nenhuma, até hoje. Isso que a população do Brasil parece que está em torno de 60% de descendência negra, né? Mas eu te mandei aí uma paciente minha que escreveu, fez uma entrevista com uma negra na URGS e entrou nas cotas. E ali naquela entrevista tem toda uma série de evoluções dela dentro, e ela diz assim, puxa vida, nós, quando entramos na universidade, nós não tínhamos 50 centavos para pagar para o almoço na URGS, até que foi dado para nós a condição de não ter que pagar. Nós não tínhamos condições de ir à universidade devido ao preço das passagens em Porto Alegre, que é muito caro. Uhum. Eu tive que enfrentar N dificuldades até me formar. Dos 6 que entraram comigo, só 2 se formaram, devido a essas dificuldades. Então, essa entrevista é muito nítida na luta dela, negra, para chegar no ponto que ainda enfrenta dentro da universidade. E aí, então, ainda mais uma coisa que ela coloca, que para nós, o que nos resta é o concurso público. E ainda diz, quando chegamos no concurso público, ainda dentro mesmo sendo aceita, ainda há preconceitos em níveis de que nós vamos fazer lá no concurso público. Então, é uma coisa fantástica o que ainda existe dificuldade. Então, este exemplo que eu estou falando, aí tu manda para ele essa entrevista, mas o que eu quero dizer aí com isso que eu estou falando é que ele deve se conter sem matar ninguém, mas manter essa energia para lutar para que as coisas mudem como essa moça está mudando ao se formar e estar dentro da URGS. E outra coisa interessante, que os professores, então, eles iam procurar os professores, e aí, para teses dentro dessa linha, assim, do preconceito, e aí os professores da URGS diziam assim, tinha um professor negro, né? Olha, isso é muito melhor tu ir falar com ele. Então, esse professor negro que tinha status alto, ele tinha tantos alunos, que agora é 13% que estão no nível da universidade. Em 2000 era 1% só depois das cotas. O professor não aguentava porque ele tinha que atender a todos os que eram negros dentro da universidade. Os outros não queriam. Então, esta pessoa, em vez de ficar mal, ela tem que ficar mais aguerrida para lutar contra esse status que ainda existe. Pois é, e sabe que eu particularmente acho assim que nós aqui no Brasil, por causa justamente dessa cultura, né, que a gente tem, teríamos que num determinado momento parar com a ideia de que ainda tem preconceito no Brasil. Nunca acabou. Nunca acabou. E isso teria que ser dito em alto e bom som, entende? Eu vou com o senhor agora aqui no shopping, ou qualquer um dos 3 shoppings que eu tenho aqui perto, e eu vou contar nos dedos quantas negras ou quantos negros estão nas melhores lojas vendendo qualquer coisa.
Agora, se nós formos lá atrás, na área da limpeza e faxina, a maioria será composta por negros e negras. Exatamente. Então, é uma luta continuada que tem que ser feita através de posições como essa moça da entrevista, que conseguiu chegar lá, fazia a tese dela e está num nível alto, formada e trabalhando dentro da universidade. E aqui fora a gente tem que parar com a hipocrisia, né? Porque, na verdade, a gente tem essa cultura. Eu me lembro que uma vez, uma família, né, a moça apresentou, era uma família de negros, e ela apresentou um namorado negro. E a mãe ficou braba. Pô, tu tem que melhorar a raça. E isso já faz quase uns 30 anos ou mais. Ela ficou chocadíssima com a mãe, naquela época. Sem essa, digamos, essa consciência bem mais nítida que a gente tem hoje, né? Então, voltando para o nosso início, quando tu perguntou sobre o inconsciente, um preconceito desse tipo é quase assim uma ordem inconsciente. É quase que instantânea essa saída imediata de preconceito e a pessoa nem sabe bem por quê. E até daqui a pouco, ao fazer essa atitude, tomar essa atitude racista ou preconceituosa, depois até se arrepende. Ah, mas como é que eu fiz isso? Ou como é que eu disse isso? E na realidade é um automatismo quase que Sim, realmente inconsciente. tu vai reproduzindo. Vai, é como se tu tivesse condicionado. É normal. É normal. Aliás, dentro dessa questão do normal, né? Durante quantos séculos foi normal e até legal ter um escravo negro? Mas os escravos deixaram de existir há menos de 150 anos, né? Muito menos. Tu vê. E hoje em dia existe no mundo ainda zonas onde a gente encontra escravos e pessoas, e até aqui, né? Sim. Trabalho até escravo aqui. tu encontra o tempo todo por aí, né? Uhum. Mas o que choca, e que talvez seja até positivo, é a existência de uma pessoa como esse cara, que assumiu a Fundação Palmares, da Secretaria de Cultura do Governo Federal, Sérgio Nascimento, que ele disse, entre outras coisas, que a escravidão foi boa, porque negros viveriam em condições melhores no Brasil do que no continente africano. Ele escreveu, abre aspas, merece estátua, medalha e retrato em cédula o primeiro branco que meter um preto militante na cadeia por crime de racismo. Pois Os é, quer dizer, parasitas, Gilberto a Gil, gente, Leci Brandão, Mano Brown, Emicida, são todos parasitas da raça negra no Brasil. e se tu for ver assim certos filmes até e história da escravidão, a gente vê que na África aquelas tribos existiam lá muito bem. Elas tinham uma série de posições e viviam assim dentro de uma linha, vamos dizer assim, muito nítida e boa com as suas tradições. O que começou a acontecer? De novo, né? Grana. Basicamente a Inglaterra, né? E que, Sim. de certa forma, corrompia certas tribos e chefes de tribos para poder pegar as pessoas desprevenidas, entrar com força total dentro de uma tribo e arrebanhar aquelas pessoas e levar como escravos, né? Sim, a gente vê naqueles filmes épicos que essas lutas entre tribos existia inclusive no leste europeu entre os brancos. Né? Até hoje nós pegamos ali a Bósnia, Herzegovina, Kosovo, Chechênia e tal, tu vai ver que são todos brancos, absolutamente brancos, mas cada um com a sua cultura e com a sua etnia que odeiam o outro. Isso. Entre os árabes, os grupos árabes se odeiam, entre os judeus, eles têm lá
o grupo de judeu que é ortodoxo, o outro é que não sei o quê, e que odeia aquele. Quer dizer, o ódio entre tribos, eu acho que nunca vai se afastar do ser humano. Não sei, deve ser um vírus isso, né? Não, aí de novo